E aí, eu tô... Começou? Reclamando pra caramba. Tô vendo. Começou. Já é 8 horas. Aqui eu não consigo ver no meu aqui, não? Boa, esquece isso aí. Não, mas eu tenho que ver o que eu tô falando. Opa! Filhão! Vem comigo, vem! E aí? Já compartilhando essa live, hein? Live de divinas revelações. Caralho, Já mudou o contexto. eu nem lembro o que eu falei da primeira vez. Vamos lá. Irmãos, estamos aqui para abordar esse tema aí. Eu tenho certeza que você está ansioso para saber o que nós iremos falar nessa noite, aqui nessa live. Mas prepara o seu coração aí, nós vamos fazer tudo na direção aqui nesse lugar, nessa noite. Preste bem atenção. Deus, ele deu-nos uma direção, um tema muito forte. Eu tenho certeza que é um tema que mexe com a sua estrutura. Você ficou ansioso, já está ligado conosco aí por conta desse tema. O tema foi o seguinte, é uma pergunta: bandido bom é bandido morto? Baseado nessa pergunta, muitas interesse em saber é esse. O desejo de muitas pessoas são esses. Mas hoje nós vamos te mostrar, dentro do direito e dentro da Bíblia Sagrada, tudo sobre esse assunto. Nós tentamos aqui, ao máximo, reduzir para poder fazer um trabalho muito especial para você. Entra nessa live compartilhando e divulgando para os seus amigos, vai chamando todo mundo. Nós estamos aqui nessa noite com a doutora Daniele. É isso? Advogada. Tem que ter um trabalho na voz. Advogada. Ela está aí forte, firme, doidinha para atuar. Também trabalha com consultoria. Precisa falar um pouquinho? Consultoria criminal. Tudo da área criminal. Você precisar de orientação, pode entrar em contato com a doutora Daniele, minha cunhada. Tá? Ela está aqui cheia de novidade para você. Se prepara aí. Fala uma coisa aí, doutora. Olá, pessoal. Boa noite. Agradeço aí o convite do Fabiano, que numa conversa aleatória, né, de família, ele fez o convite, né, para a gente poder estar compartilhando o tema, né. Confesso que na hora eu aceitei, mas fiquei pensando, nossa, vai ser um assunto polêmico, porque a sociedade em si ela não está preparada para esta conversa, né? Não está preparada para entender que bandido bom não é bandido morto, né? Mas como eu falei com o Fabiano, né? O que é a defesa criminal? A defesa criminal ele é um direito garantido, né, na Constituição, né, no seu 5º artigo. Inciso 55, vou ler aqui para vocês. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. E é algo que muitas pessoas não estão preparadas, né? Quando a gente fala em direitos, né? Vamos supor, quando a gente começa a falar da questão do direito, todo mundo sabe o que tem direito. O que lhe cabe, né? Porque se você está trabalhando e você é demitido, você sabe exatamente quais são os seus direitos. Todas as verbas que você tem que receber, do seu FGTS, do seu seguro-desemprego. Eu quero meus direitos. Quero meus 600. Se você é casado, e aí acontece a dissolução do casamento, né? Que é a separação do casal, né? Então a mulher ou o homem, enfim, ela já quer atrás daquele direito dela, porque ela ajudou a pagar o carro, ele ajudou a pagar o apartamento, entendeu? Eles compraram bens na constância do casamento, então tem que ter aquela divisão. Então todo mundo, de alguma forma, sabe quais são os direitos que lhe competem, entendeu? E sabe brigar muito bem com eles, né? Direito do consumidor, de indenização, todos os tipos de direito possíveis. Mas aí quando se trata da questão do direito criminal, todo mundo já acha
bandido, que aquele assaltante, enfim. Desviado. Não tem direito, entendeu? Por quê? Porque cometeu um crime, porque fez mal a alguém, porque matou alguém. E não é bem assim, entendeu? Porque existe a legislação já para punir, né? O julgamento humano é só um julgamento humano, que não cabe a nós, cabe a Deus, né? E o julgamento humano, na realidade, que tem que ter é a lei, a legislação penal, a legislação constitucional, com os seus princípios, com os direitos, né? Porque é um direito garantido, constitucionalmente falando, é um direito fundamental, onde as pessoas têm um direito de ter a defesa criminal, né? Então, não é algo que a gente inventou, né? Não é algo que eu inventei, que você inventou. Então, é um direito assegurado, que violado não garante o direito, né? Porque sendo violado, fica ruim para a pessoa, né? E aí, não tem processo. Não pode ter processo. Como é que vai ter processo se o direito dele foi violado? Então, a gente anula tudo, acaba com tudo e começa da onde foi parado. E é interessante essa questão da defesa. Mônica ali me falou quantas pessoas estão assistindo, eu fiquei assustada. Então já vai compartilhando, hein? Vamos nessa. Escuta isso. A segunda parte do tema diz ter um amplo direito de defesa. Ele tem direito à defesa? Será que de fato realmente tem? Né? Essa foi uma frase que numa conversa eu e Daniele, ela falou exatamente sobre isso. O amplo direito da defesa. E essa palavra mexeu muito comigo. Eu fiquei em casa aqui falando com o Monique, falei, caramba, o amplo direito da defesa, porque até então eu nunca havia pensado dessa maneira. O que a gente pensa normalmente é o seguinte: o cara me assaltou, eu quero que ele seja morto. O cara matou alguém, nós queremos que ele seja morto. O cara roubou, nós queremos que ele seja morto. Mas nós dificilmente paramos para pensar que ele tem um direito à defesa, que é o papel do advogado. Criminal ou defensoria pública, né? Vai depender das condições financeiras do camarada, né? Para poder fazer a contratação ou não do advogado, né? E é muito interessante essa questão do senso de justiça que a sociedade no todo tem, né? Porque por que existe o advogado criminal? Porque existe a área penal, né? É uma legislação penal, é um direito público, né? Assim como existe o direito de família, trabalhista, outro tipo de direito, existe o penal. E o que é justiça? A qualidade, né, daquilo que está em conformidade com o direito. E muitas das vezes o senso de justiça que a pessoa tem não é o senso de justiça propriamente a justiça, a lei, né? É aquele senso de vingança, né? Porque a pessoa fez aquilo, porque a pessoa cometeu aquilo, porque a pessoa matou, porque a pessoa estuprou, e não tem direito a nada, matar e acaba todo mundo. Junta todos os bandidos num potinho, taca fogo e acaba com todo mundo, pronto. E não é... Existe a defesa, né? E por que não defender? Né? Porque ele cometeu, mas ele mesmo assim, ele ainda é sujeito de direito, entendeu? E está suscetível sim a mudar, entendeu? E tem uns que não mudam, né? Saem pior, mas isso aí já é uma outra seara, já é um outro assunto para a gente discutir. Mas isso não faz com que ele não possa ter o direito, né, à defesa, né? Porque, como eu havia falado, o nosso senso de justiça é de vingança. O que as pessoas têm olhando, né, do lado de fora? O que elas têm como a justiça no todo? Uma justiça que só abona, que só absorve, né? Porque na mente de algumas pessoas,
o que deveria ser feito? Pena de morte. Não, aquele crime ali foi bárbaro. Foi demais. Não tem por que a pessoa ficar viva. Mas aí a gente não combate a violência gerando mais violência, que é o que a maior parte das pessoas querem que as coisas sejam resolvidas e não é por esse lado, né? Não é Exatamente. nesse sentido. Já vai uma reflexão, um testemunho particular meu. Muitos de nós pensamos o seguinte: morto. Deixa eu relatar algo para vocês aqui. Logo eu, nascido e criado em uma comunidade, numa favela, e eu tive momentos na minha vida que esse era meu pensamento. De fato e verdade. E eu vou te falar, é um pensamento comum, tá? É um pensamento super comum. Quem não tem um conhecimento no meio jurídico, quem não está no meio jurídico, é um pensamento completamente aceitável, porque você não é obrigado a entender a lei se você não é advogado, se você não é um juiz, se você não é um promotor. Então, é um pensamento completamente aceitável. Exatamente. E eu tinha esse pensamento comigo: bandido bom é bandido morto. Eu não consigo isso, eu quero ter o direito de ir e vir, eu quero fazer o que eu quero parar, então eu não me preocupar. Então o bandido tem que morrer. Até o dado momento que o bandido que morre é o bandido dentro da minha casa, dentro da minha família. Quando o bandido que morre é dentro da nossa casa, dentro da nossa família, aí vem uma reflexão: um garoto tão bom, cheio de sonhos, cheio de projeto, cheio de vida, não merecia isso, mas morreu. E cadê o pensamento do bandido bom é o bandido morto? Isso veio assim como uma reflexão muito grande na minha vida. E aí você se autoanalisa. Exatamente. A partir deste momento, quando a família, eu comecei a ter uma visão diferente. Eu comecei a perceber diferente. Talvez você que esteja nos ouvindo hoje aí na sua casa, onde você esteja nos assistindo, o seu pensamento é exatamente esse: ah, bandido bom é bandido morto. Beleza. Mas e se for dentro da sua casa? Talvez ele vai querer ocultar ele para nem ser preso. Ele vai ter a proteção para que nenhum mal aconteça com ele. E acontece muito. Muita coisa. Acontece muito. Mas é isso é verdade. Tudo na casa dos outros é muito mais fácil da gente julgar. Ah, foi na casa de Daniele que aconteceu. Ah, isso só vai acontecer na casa de Daniele. Só que quando acontece debaixo da aquele nossa famoso: casa, isso não vai acontecer comigo. Exatamente. Então você já pode começar a pensar dessa maneira. E se fosse na minha casa? E se esse tal bandido que eu estou desejando, que seria bom se ele fosse morto, fosse meu filho? Hã? Fala. Ele é perfeito, não aconteceu alguma coisa, tem que proteger, tem que ter uma justificativa por esse erro dele, no caso. Então, gente, vamos falar. A gente não. Nós vamos falar também do que Deus pensa a esse respeito. E tem um texto bíblico que bomba no meu coração desde o dia que eu entendi a proposta dessa live, que é o texto que fala sobre a mulher apanhada em pleno ato de adultério. Esse texto vai dizer que essa mulher é apanhada no ato de adultério. O Wallace vai ler aqui para poder você perceber. Deixa o Wallace ler. O Wallace está aparecendo aí na live? O som tá bom aí? Responde pra gente aí se o som tá bom. Dá um feedback aí pra gente. Porém, Jesus das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando ensinava. E os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha que coisa linda.
Eu estava ali eu estava com cabeça e estava vendo, a doutora Daniela está aqui, ela vai até me corrigir se eu estiver errado, mas na minha cabeça foi assim, Ministério Público trazendo aquela mulher apanhada em pleno ato de adultério. Trouxeram até Jesus Cristo, que Jesus errasse, mas também esperando que Jesus julgasse aquela mulher. E Jesus vai dar o amplo direito de defesa para aquela mulher. Como era conhecedor, bom seria se o ministério fosse assim, né? Onisciente, igual Jesus era, que sabia de todo mundo. Jesus sabendo o pensamento de todo mundo, conhecendo a vida de todo mundo naquele momento, Jesus vai falar assim, ó, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Jesus abaixa a cabeça e continua escrevendo na terra. Jesus nem vê todo mundo sair. Quando Jesus levanta a cabeça de novo e olha para aquela mulher e pergunta para ela, aonde estão os teus acusadores? A mulher responde para Jesus que todos eles foram embora. Jesus vira para aquela mulher e fala assim, ó, vai e não peques mais. Eu acredito, doutora Daniele e o Alan, não peques mais, estava na mente dessa mulher até o último dia que ela viveu. Toda vez que ela ia cometer alguma coisa, ficava aquilo na mente dela assim, ó, vai e não peques mais. Não posso mais pecar. Não posso mais pecar. E é interessante interessante a questão dos julgadores, porque é exatamente assim, né? Hoje o bandido ele está na posição daquela mulher e toda a sociedade em volta ali apedrejando, acusando e falando. Não que eu estou comparando, fazendo uma comparação da sociedade com os julgadores e chega Jesus defesa e fala para a sociedade, vai dizer que vocês nunca pecaram, porque assim, nós vivemos outra época, vivemos outras leis, né? E vivemos até, digamos assim, outros... Hoje o adultério mais como crime, exatamente, né? Assim como a bigamia também, né? Não, a bigamia sim, a bigamia Então, eu acredito que sempre muito sábio, ele queria realmente trazer aquele senso de justiça e falar pro povo, vocês nunca pecaram não? Vocês nunca cometeram adultério? Todos vocês são santos? Como assim? E aí onde foi todo mundo? Caraca, tô errante, tô errado. Mas se a gente vê na Bíblia, vai ter uma que tinha um servo devendo ao seu senhor, o senhor perdoou-lhe a dívida. Só esse servo tinha um devedor e com força cobrava o que devia a ele. Ou seja, uma vez ele teve o perdão do seu senhor daquela dívida, na outra ele estava cobrando com afinco, com certa opressão a quem devia a ele. Ou seja, nós queremos muito o bem, nós queremos muito, mas na hora de devolver essa complacência, esse perdão, esse entendimento, a gente não consegue devolver isso por outro. A gente quer que os outros nos entendam, quer que os outros nos perdoem. Mas na hora da gente devolver o perdão, a compaixão, nós, não, tenho que agir com mão forte, para a pessoa aprender. Essa questão já é na seara já da reciprocidade, né? Aquilo que a gente dá e acaba tentando esperar de volta e muitas das vezes... Sim, mas é como aquilo. É só um subornozinho, todo mundo entende. Mas quando é o outro... Opa! Que bandido também é isso. Então, são série de crimes. Agora, quando é o outro, não, o fulano não pode estar. Sendo que, se a gente quer compaixão, também temos que estender a compaixão para os demais. Calma aí, esse bandido aconteceu isso? Calma aí. Lógico, ele cometeu, segundo a lei foi, mas que ele seja ressocializado. Mas por que vão matar ele? Se fosse eu ia querer que fosse aplacado, fosse calma e menos. Agora, com o filho dos outros, não. Ou seja, ele tinha muito pra gente, para os outros nada. A gente tem que ter esse olhar um pouco mais calmo, mais sóbrio, de que, calma aí, aconteceu fulano? Pode acontecer comigo. Então, eu tenho que levar pelos outros uma compreensão maior também.
Então, dá o amplo direito de defesa para aquela mulher. Existe também um texto bíblico, e esse Daniele falou comigo aqui numa conversa antes dessa live. Eu não tinha pensado nesse texto, e ela aqui abriu esse texto como o primeiro homicídio de Abel e Caim. O texto ali fala que Caim matou Abel. O Wallace, ele vai se localizar ali e ler pra gente, exatamente no momento 4:9. Exatamente no momento que Caim mata Abel. É muito interessante que, nas palavras de Daniela, ela me falando que ali foi o próprio Deus que acaba atuando. É um texto de Gênesis, né, capítulo 4, que é até citado, né, pelos doutrinadores, né, pelos autores, né, de livros, né, de direito penal. Para situar o pessoal aqui, Gênesis 4:8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E é interessante esse capítulo, né, esse versículo, o 9, né, que muitos autores citam em seus livros, né, para poder dizer, Deus também era a favor da defesa. Né? Quem somos nós para não querer a defesa do homem? Né? Quando Deus ele pergunta, Caim, aonde está o seu irmão? Deus não precisava perguntar. Deus é soberano, Deus já sabia, entendeu? Mas Deus já queria saber o que ele ia falar, né? O que ele ia falar. Então, assim, quando Deus pergunta, Caim, aonde está o seu irmão? Ele queria, na realidade, que o Caim falasse alguma coisa, ou se defendesse, né? Ou explicasse. E eu até fiquei pensando, e na linguagem de hoje, né, Caim até responderia assim, Deus, mas ser agarrado com meu irmão não, porque foi exatamente isso que ele diz. Exatamente. Foi exatamente isso que ele diz, ou seja, ele perdeu a chance dele de se defender. Porque talvez ele não teria nem tido a sentença que ele teve. Porque talvez se ele tivesse o arrependimento, se ele tivesse conversado com Deus, poxa, eu fiz, errei, estou arrependido. Ele veio se arrepender depois, entendeu? Mas naquele início ali, ele não se defendeu e Deus deu esse direito a ele de defesa. Deus deu plena liberdade para ele dizer assim, Deus, infelizmente, eu dotado de uma emoção, de raiva, eu matei meu irmão. E quero perdão e etc. Deus com certeza, na sua infinita graça e misericórdia, ia perdoar ele, né? Como Deus acabou fazendo, que Deus não tirou a vida dele, nem permitiu que tirassem a vida dele. Marcou ele para que ele andasse pela terra e ninguém tirasse a vida dele, né? Deus, de uma certa maneira, defendeu ele ainda, mas ele teve o preço do seu pecado, daquilo que ele cometeu de errado, do seu crime na vida dele, porque ele teve que andar errante. E ele era um grande lavrador da terra. Ele era o cara que plantava e colhia. E a palavra de Deus diz que as terras agora não vai mais ter força, porque era a função dele. Deus tocou na vida dele literalmente, mostrando para ele, você errou, vai ter que pagar. E a sentença era esse tipo de sentença que Deus deu para o Caim, e assim como outra sentença que teve, né, de consequências, eram as consequências da época, né? Hoje as consequências é o quê? A prisão, né? A perda da sua liberdade, a privação da sua liberdade, né? Que é até um direito fundamental, né? O direito à liberdade, né? Mas que são presos porque precisam ser presos para poder colocar a ordem pública, né? Em defesa da ordem pública, da ordem econômica, em favor da instituição criminal, porque às vezes tem alguns que atrapalham mesmo na instituição criminal, então é necessário, às vezes, a privação da liberdade, né, desse indivíduo para o processo
correr de forma correta. E eu acho muito interessante a questão da defesa criminal, porque quando se fala em defesa criminal, a sociedade já coloca a sua toga, né? Para quem não sabe, toga é aquela capa que o juiz usa, né, nas audiências. Então a sociedade ela já se veste já com a sua toga e já se põe no lugar de juiz, de mero julgador ali, já dá a sua sentença para todo mundo. E bandido bom, bandido morto é uma das frases faladas pela sociedade, porque tem o tá com pena leva para casa, devia ser fuzilado e o Estado mandar a conta da bala, né, para a família poder pagar. E aí até o advogado entra nessa. Como é que pode um advogado? Então é muito complicado. Então acho que as pessoas elas só vão conseguir entender o papel real do advogado criminal, da defesa criminal, quando tiver uma pessoa de sua família, entendeu? Uma pessoa próxima que de fato precise de uma defesa criminal, entendeu? Ainda que seja de um advogado contratado, entendeu? Porque tem condições, ou da defensoria pública na área criminal, entendeu? Ou um dos dois. E as pessoas só conseguem ter essa ideia de que, poxa, não é bem assim, quando realmente aquilo que você contou, pra você até então, bandido bom era bandido morto. Só caiu a ficha pra você quando teve um familiar seu morto justamente por ele ser bandido. Porque se ele estivesse em casa estudando bonitinho, direitinho, tava vivo. Mas não, ele foi morto porque se envolveu com parada errada, né? E só por conta disso, ele não precisava de defesa? Não poderia ter sido defendido? Poderia ter sido defendido, entendeu? A condenação, entendeu? A pena já é outra coisa, entendeu? O advogado criminalista, ele é muito julgado em função da área que ele tá, né? E eu não digo só no meio, não, da sociedade, não. Até dentro do judiciário mesmo. Porque tem gente que atua em outras áreas, mas abomina a criminal, entendeu? O pessoal costuma dizer que o criminal é o lado negro da força. Lado negro da força, né? Justamente por ser mal. E não é bem assim, né? Na realidade, a defesa criminal está aí para defender, está aí para proteger as leis, para proteger o direito daquele indivíduo, para proteger, para poder dar voz àquele que não tem voz, né? Porque muitas das vezes eles não podem falar, entendeu? Porque eles são reprimidos, sim. Fazer com que algo seja justo. Exatamente. Na sua essência. O papel do advogado, né, é proteger a lei e fazer com que aquele camarada ele tenha uma pena justa, entendeu? Para que ele seja visto na sociedade como sujeito de direito e para que ele tenha uma pena justa e igualitária. Porque a canetinha pesa muito quando são duas pessoas distintas com o mesmo crime, mas a pena é diferente. Por exemplo, o favelado e o filho riquinho da do doutor. Entendeu? Então, quando se trata de uma pessoa, vamos supor, duas pessoas que foram indiciadas por tráfico de droga, né? O artigo 33 da Lei 11.343, né, do nosso ordenamento jurídico. E as duas pessoas, um que mora lá na favela do Sabão, né? Nem sei se existe essa favela, existe. Né? Favela do Sabão. Né? Aí eu posso testar o caso do filho da desembargadora, que foi preso com 130 quilos de maconha, se não me engano, com munições, e o Rafael Braga, se não me engano, tá ali o nome, que foi preso com 0,6 gramas de maconha e 9,6 de cocaína. Ou seja, para o filho da desembargadora foi dada uma doença e o crime, a pena foi em casa, enquanto o outro foi condenado a 11 anos. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas, sendo que o outro já estava sendo investigado, filho da desembargadora. Era um peso muito maior. Há uma disparidade, sim, ainda mais contra pobre, negro. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, uma ressalva aqui. Tá, eu e o Wallace, chega mais perto de mim aqui pro pessoal ver, nós dois aqui. Quem é o criminoso de nós dois aqui? Responde aí nos comentários. Criminoso. Eu sou criminoso. Minha advogada ali.
E é por isso que existe o direito, né? Tanto é que o que? O símbolo do direito é uma balança, né? Então é o quê? É um equilíbrio. Então tem o Estado para acusar? Beleza. Mas tem um advogado, né? Para poder fazer a defesa. Então, assim, é um equilíbrio. Então, na mesma proporção que a acusação, tem um advogado para fazer a defesa. E conseguir, de todas as formas, meios para poder não absolver o cara, entendeu? Porque o advogado, quando ele pega uma causa criminal, né, se tiver provas o suficiente nos autos, ele sabe que o cara cometeu. Não tem saída para ele. O cara é acusado, tem prova suficiente, tem um vídeo, tem uma foto que tiraram, ou às vezes tem a digital dele no que foi roubado, no que foi feito. Então isso é fato. Mas tem coisas para o quê? Para poder atenuar. É aí que entra o advogado, que muitas pessoas não entendem a questão da pena dele, do direito dele, né? Se ele é, entendeu? Ele pode ter uma pena minorada por conta disso, se ele é menor de 21 anos, se ele confessou. Então tem essas atenuantes que é o que o advogado vai buscar para que ele tenha uma pena justa. Então é dessa justiça que a gente está falando. Não de que ele tem que ser solto, de que ele não tem que ser condenado. É fato. Ele cometeu o crime, então ele vai ser condenado. Isso é fato. Às vezes pode ter a noção de quando alguém comete crime, eu quero pena de morte, eu quero pena máxima. Primeiro, o que diz a lei? A gente vai ter essa noção de que é o máximo. Só que tá advogado para poder dar o justo. Calma aí, será que é 30 anos? Vamos todo o histórico. Que o juiz e advogado vão ali naquele julgamento sentar e fazer. Porque nós podemos querer a nossa justiça. Primeiro a gente tem que entender. A gente não pode chegar aqui bandido bom de bandido morto. Não é premissa de Deus pra gente. Primeiro ponto. Segundo, a lei diz que é 30 anos. Mas a gente pode ter esse sentimento, só que a justiça não lida com o sentimento. A justiça lei vai ser dada pelo juiz e pelo advogado. E essa vai ser a justiça. Nós temos que clamar pela justiça que for dada pelo alguém que pelo conhece. Juiz, pelo juiz. Sim. Eu vou só argumentar e colocar os meus pontos. Você vai dar os pontos que vai definir. Na realidade, como que funciona? O Ministério Público denuncia o camarada, né? Todas as provas. E aí o bonitinho lá constitui o advogado para a defesa. Quem é que tem que provar que ele fez aquilo? O Ministério Público, é o Estado. Entendeu? O meu direito ali que eu vou exercer é só de ficar. Ó, como é que você está falando que o camarada soltou com arma, mas não tem um laudo da arma? Então, vamos descartar a arma, entendeu? Para não haver a majoração da arma. Devido o fato dele estar com a arma. Então, na hora da sentença, com as minhas alegações finais, com alegações finais do Ministério Público, o juiz ele vai chegar, né, no que ele se sentiu convencido, né, porque ainda tem isso, o convencimento da minha parte, da parte do Ministério Público, para poder sair uma sentença. Então, agora, algumas pessoas já estão achando que a gente é a favor do bandido. Até esse momento, a gente estava mostrando aqui a visão, né, da ampla defesa. Só que a gente vai mostrar também que o bandido ele vai pagar pelo que ele cometeu sempre. Sempre. Inclusive, a Bíblia vai falar de um homem de Deus. Eita Deus. Olha, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que devia estar na guerra, lutando, guerreando para ganhar e conquistar mais espaço, mas estava passeando na laje da sua casa, do seu palácio. Cobiçando a mulher do E próximo. cobiçando a mulher do próximo. Misericórdia. Vigia, vaso. Vigia, filhão! Olha para onde você tem olhado, hein? Lá no palácio olhando uma certa mulher tomando banho e desejou aquela mulher. Alguém falou para ele que aquela mulher era uma mulher casada e deu o nome do marido daquela mulher, falando que era Urias e que era servo dele, que estava na guerra.
Ele, dotado de um sentimento de desejo pelaquela mulher, vai mandar colocar aquele homem na frente da guerra. Toma aquela mulher, manda o cara para frente de guerra e o cara morre. Morre porque ele mandou o cara ir para a morte. O homem segundo o coração de Deus. O Wallace já se localizou aí, Wallace? Localizei. E aí? 2 Samuel 11. E aqui no versículo 16. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias num lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também a Urias, o Eteu. Aqui no momento em que Davi mandou colocar Urias num ponto onde ele certamente seria morto. Sim. Então. Ele foi o quê? Primeiramente ele foi covarde pra caramba, né? Foi covarde pra caramba. Ele foi covarde e ele foi homicida. Porque na realidade quem era pra ele ter ido? Ele? Era ele, mas Não, ele queria ficar completo. Na verdade, se ele tivesse ido pra guerra, nada disso teria acontecido. Ou seja, todos eles foram pra guerra, Davi, o bonzão, quis ficar na varanda lá observando a mulher toda. Sabe o que eu pensei agora? Ele é o bandido que não aperta o gatilho, mas que manda matar. Que também não deixa de ser bandido. Não deixa de ser bandido. Porque ele mandou matar. Ele botou o cara na linha de frente para morrer. E o que aconteceu no capítulo 12? O profeta Natan Tá. vai lá revelar tudo e trazer para ele a consequência terra. Olha o do profeta seu aí. hábito. Que tudo tem uma seja vista pela lei do homem, ou seja, pela lei de Deus. Porque se a gente observar, se a gente transgride a lei de Deus, nós somos marginais. Estamos à margem da lei de Deus, que também é ser um marginal, é um bandido. Pensou nisso já? É um bandido da lei de Deus, das escrituras. Mas Deus liberou Davi desse crime aí? Como é que foi? O perdoou, Perdoou, mas ele trouxe a se consequência. arrependeu, reconheceu o erro dele, mas Deus falou, ó, por conta do teu pecado aí, não tem jeito. Não, e naquele momento ele ficou desesperado. Não, levou o filho dele se levantou contra ele. Ficou desgraça. desesperado, tentou fazer de tudo, se jogou no chão, orou, jejuou, ficou sem tomar banho, ficou sem comer. Deus tinha dado a sentença que ia tirar o filho dele, ia matar, e ele não aceitou essa sentença. Apelou para a oração, para o jejum, buscando a Deus ali, porém, Deus cumpriu. E trazendo um paralelo agora com os dias atuais, eu como advogada eu posso também tentar todas as instâncias possíveis, até chegar no STF, que é a última instância. E mesmo assim, não tem jeito. Porque tá nítido, tá claro lá o ato dele, entendeu? Não tem jeito. E Davi tentou de todas as formas ocultar aquilo que ele havia feito, né? Eu acho que o problema na nossa vida é exatamente esse. Não é no simples ato de você cometer algo que é errado. É você tentar ocultar de todas as maneiras. Porque quando a gente oculta as coisas, a gente não traz não sara a nossa vida. Não conserta aquilo que está errado. A gente precisa responder claramente. Talvez aquele que cometeu um crime e se arrependeu, confessar aquilo que fez. É aquilo, não existe crime perfeito. Exatamente. E nada fica oculto aos olhos de Deus. Eita, Jesus. Então é lá. Tá vendo como é que casa tudo? Lei dos homens, Parece lei que de Deus olhou para o Nick fazendo cachorro quente agora. Ô, glória! Tem revelação aí também, tá vendo? Irmãos, o negócio é o seguinte. Deus, ele nunca vai deixar passar batido aquilo que não... A lei tem que ser cumprida. Cometer um crime, vai pagar pelo seu crime que você cometeu. Davi foi premeditado. Foi premeditado. Foi premeditado. Sem sombra de dúvidas. É minha madrinha. Beijo, madrinha. Te amo. Premeditou muito, madrinha. Como premeditou. Então, escuta isso. Ele pensa, comete o crime e tenta ocultar aquilo que ele fez.
Por ele tentar ocultar aquele crime que ele fez, precisa se levantar um profeta que agora é boca de Deus na face da terra para denunciar o pecado dele. Alguém se levantou para dizer o que ele está cometendo. E Davi se arrepende, irmão. O interessante disso tudo é que agora, Davi, nesse contexto aqui, como o criminoso, ele se arrepende daquilo que ele está cometendo. E ele volta para Deus, conserta as coisas, coloca as coisas no seu devido lugar, mas o preço é pago. A casa de Davi fica toda em desordem, irmão, filho. Deus toca de uma maneira sobrenatural e nada passa em branco. O que a gente está querendo dizer com isso? A gente é a favor aqui, sim, do advogado de defesa, porque ele precisa botar na balança, a pessoa precisa ter um direito de defesa. Julgamento justo. O julgamento justo. Então eu cometi um crime, alguém vai me acusar e eu aceitei aquilo de imediato e acabou, não. Eu tenho direito a me defender, a explicar a dinâmica do crime. Falei bonito, não falei? Falou, hein? Uma semana com ela, já estou começando a falar até na dinâmica do crime. Cadê a seda para rasgar? Ô Jesus da glória. É legal esse parâmetro que você colocou, né, do equilíbrio da balança, porque às vezes a sociedade ela não entende desse equilíbrio, entendeu? Não importa para a sociedade se o camarada se o camarada que está sendo acusado, se ele está sendo condenado injustamente ou se o cara é inocente, se a lei ela está sendo aplicada em conformidade, entendeu? Se ele de fato está tendo um tratamento justo, porque o senso de justiça que a gente estava falando, que na realidade não é justiça, o senso de justiça que nós temos em todas as esferas, na realidade é de vingança, né? Não é de justiça, porque o que é justiça é aquilo que eu estou falando. Que ele tem direito à defesa, que ele tem direito a ter um tratamento justo e igualitário, entendeu? Que ele precisa ser defendido, ainda que ele seja de fato acusado mesmo, que ele tenha feito aquilo, ele precisa de defesa, entendeu? O tamanho do crime dele não implica na questão da defesa. Tem uma pergunta aqui de Alex Oliveira. Forte. E o pecado de Saul foi maior que o de Davi? Pô, mano, vou te falar uma real. Tem negócio de pecado maior e pecado menor, não. Pecado é pecado. Não. Roubou uma lâmpada e roubou um banco é ladrão. O que existe... Vendeu uma droga e vendeu duas, é traficante, não é isso? O que existe são pecados de maiores ou não proporções. Aquele pecado que você fez, que ninguém ficou sabendo, aquele pecado que todo mundo Eu já sabe. tenho uma opinião parecida com a de vocês, mas o contexto um pouco divergente. Para Deus não existe essa entonação que às vezes as pessoas dão, né? De pecado, pecadinho, pecadão. Para Deus é pecado. Aquele que mata, aquele que furta a vizinha, né? O pé de goiaba, para Deus é a mesma coisa, né? A questão é que as consequências que são diferentes, porque realmente tem uma reprobabilidade, tem uma... Repete. Reprobabilidade. Reprobabilidade, eu vou usar isso. Reprovação. Luciano Huck, soletando. Reprobabilidade. Então, existe uma reprobabilidade maior, entendeu? Aquilo que a sociedade reprova. Bandido é bandido, independente do crime, mas é uma reprobabilidade, né, da sociedade e até mesmo do judiciário que está na lei. Tanto é que cada tipificação, cada crime, pena de 1 a 3, de 4 a 5, de 10 a 20, de 20 a 35. Então, essas são as consequências. Quanto maior for o tipo de crime, né, que você comete, meu camarada, maior é a sua pena. E exatamente eu acho que no tribunal de Deus, eu acho que acontece dessa forma, entendeu? Deus não pode também, eu acredito, né? Deus não pode. Eu acho que Deus, ele é justo, né? Ele dá aquela sentença para aquela pessoa na justa medida do que ele cometeu, né? Porque se eu ali naquele momento
tô roubando o pé de goiaba da vizinha, né? E o outro fulano pegou, matou, Deus ele não vai dar a mesma sentença, né? Entendo. Cada caso é um caso, né? Se tratando da gente, eu acho que Deus vai julgar segundo cada pessoa, segundo cada coração, porque Deus, o que mais nessa história de Davi chama atenção, é que Deus, ele fala que Davi é segundo o coração dele. E quando a gente fala que Davi é segundo, um homem segundo o coração de Deus, a gente só vê as partes boas de Davi. Mas Davi, olha só, Davi era rei e Urias era um soldado raso. Rei, o bambambam. E o cara era soldado raso. Davi pega e manda matar Urias. Sabe o que eu estava pensando agora? Imagine a família de Urias recebendo essa notícia. A família de Urias ia querer o quê? A cabeça de Davi. Mata o rei. Mas era rei, né? Aí ficava diferente, né? Vitinho escreveu assim, o arrependimento não nos livra das consequências. É exatamente isso. Exatamente. Não nos livra. Exatamente como ocorre dentro do judiciário, que existe um instituto, né, no Código Penal, é a confissão espontânea. Ele está confessando, ele se arrependeu, pede até às vezes desculpa para a vítima, né, para o familiar, né, pede até perdão para o juiz, porque muitos não têm escolaridade, não têm entendimento, e eu já assisti muitas audiências, né, e fiz, então pede perdão mesmo. Pô, seu juiz, você me perdoa aí daquele jeito meio branco, né, você me perdoa aí, eu não quis fazer não, eu tava com fome. Por isso que eu roubei. Então, assim, ele se arrependeu. Mas isso não vai fazer com que o juiz... Ah, meu filho, vai pra casa, vai embora. Pode atenuar. Não, vai atenuar, exatamente. Mas cumprir vai cumprir. Até Exatamente. porque o juiz não pode agir com a emoção, né? Não, ele tem que ser totalmente imparcial. É o que tá nos autos, Frio sobre a entendeu? E Já não sai. não temos mais perguntas. Temos pergunta, o arrependimento é uma grande mudança, mas a condição divina dos céus nos faz viver as consequências na qual devemos ter. Tem sim, Alex Oliveira fez uma pergunta agora. Então as consequências são de acordo com as suas posições? Alex Oliveira, então as consequências são de acordo com posições. Que posições? As minhas, as suas, as nossas? Não entendi. Me faz, por favor. Não deu pra me entender essa não, É. Alex. Explica melhor a pergunta. Explica aí que ficou meio estranho. E Dilson botou aqui que o arrependimento traz mudança. Não, exatamente. Você vê que Davi, ele mudou depois disso Só aí. que eu sei a mudança não é arrependimento. Não é arrependimento. É remorso, qualquer coisa. Vitinho! Vitinho tá pedindo pra falar da pena de morte. Então, Vitinho, se a gente fala de pena de morte, Só Coreia do Norte. a gente tá falando tudo ao contrário, né, do que a gente tem falado desde o início. A gente fala de vida, Mas a pena de morte, exatamente, porque a gente fala de vida, né, daquilo que a palavra de Deus diz, e Deus, ele é a favor da vida, né? Apesar de Deus se alegrar, né, com a morte dos seus, mas em outro contexto, né, salvo. Aqui, Deus, ele de forma alguma, ele é a favor dessa questão. Camila Nunes. No nosso ordenamento jurídico, né, lá na Constituição, não é permitido, né, a pena de morte, né? Não é um instituto, né, igual nos Estados Unidos e em alguns outros países, né, esse tipo de pena. A não ser em guerra declarada. Aconteceu uma guerra no Brasil, então tá liberado. Aí Está outra perguntando aqui questão. se a gente é a favor. Eu, pelo menos, não sou a favor da pena de morte. Eu não sou a favor de pena de morte, não. Totalmente eu sou a favor da contra. vida, sou completamente contra. Eu acho que bandido bom é bandido salvo, liberto e remido e lavado pelo sangue de Jesus. Exatamente. Essa é a nossa visão. Bandido bom é bandido liberto, bandido salvo e pregador do evangelho, porque todo mundo tem que ter uma segunda chance, não é isso? Com O certeza. bandido ele tem que ser, se ele for preso, tem que ser julgado, se condenado, cumprir a sua pena e a gente fazer artifícios para que ele seja ressocializado à sociedade. Por isso que é o nosso papel como cristão de atuar nas prisões, nos hospitais, para quê? Para essas pessoas
terem um encontro com Deus e transformarem a sua vida. Por isso que a pena de morte ela não é uma opção. Porque se ela morrer, como a gente vai pregar a palavra de Deus para ele? Como ele vai se arrepender? Ele vai para o inferno, filho. Então a gente tem que vestir a nossa capa de cristão, ir lá pregar para ele se converter e ajudar ele a puxar a rede. Exatamente. Enquanto a gente está falando isso aqui, eu lembro que eu passei algum tempo da minha vida fazendo um trabalho voluntário no presídio, ali em Neves, com a pastora Carol. A pastora Carol me levou, me inseriu nesse grupo e nós tivemos a oportunidade ali no presídio algumas vezes, pregando o evangelho dentro do presídio. E vou te falar uma coisa, é algo surreal, algo surreal. Falar de presídio, como foi falado por esses dias, que essa tal doença teria que entrar lá e matar um montão de gente, alguns pensamentos desse tipo, que é tudo bandido, bandido tem que morrer. Eu ouvi um comentário infeliz. Um infeliz comentário desse aí. Infeliz comentário. E quando a gente estava lá, nós estávamos lá, eu, minha esposa, pastora Carol e outras pessoas, minha tia Cássia também, pregando o evangelho, irmãos, a gente via as pessoas lá se arrependendo. Nós podemos presenciar, acompanhar algumas pessoas que saíram de lá de fato liberto, que hoje estão caminhando na presença de Deus, hoje estão fazendo uma obra muito linda, inclusive essa obra de evangelização no presídio, onde que ninguém quer entrar. Eu confesso que a primeira vez que eu entrei, eu fiquei aterrorizado e assustado, porque a visão que a gente tem é que o ser humano ele tem que ser tratado da melhor maneira possível, ter uma boa casa, apesar de muita gente não ter uma casa boa, morar em barraco, mas quando a gente entra dentro do presídio e a gente vê as celas trancando as nossas costas, é algo muito triste. O que houve? Pergunta boa, Catane. Forte essa pergunta dela. Tá. Leia pra mim, eu não estou enxergando. Pergunte a Tânia. Por Davi ter sido ungido por Deus e Saul ter sido escolhido pelo povo, a responsabilidade de Davi perante Deus não é maior? O pecado foi o mesmo, mas a sentença seria a mesma? A questão da sentença eu já não posso responder se seria mesmo. Só Deus para... Só Deus pode saber. Mas, pelo pouco que a gente entende, eu acredito que Deus julga cada um de maneira separada, porque Deus é onisciente. Deus ele conhece o nosso pensamento. Sim. Ele sabe o que de fato está. Então, eu acho que cada julgamento por Deus é diferente um do outro. Né? Cada sentença que Deus dá é diferente uma do outro. Acho que não cabe a nós julgar quem merece mais ou menos. Quem merece mais ou menos. Né? Assim, cabe julgar o juiz, não é isso? Vai fazer uma hora. Corta o... Não, vai. Ah, tá. Assim, você estava falando do pessoal na cadeia. Estava estudando, 51% não tem o ensino fundamental completo. E cerca de quase 50% tem menos de 29 anos. Aí a gente tem que jogar todo esse povo, 18 a 29 anos, na cadeia, deixar eles fechados para saírem lá pior do que entrou. Nós, como papel da igreja, a gente tem que o quê? Ele entrar lá, a gente dá uma palavra de vida, dar estudo para eles se ressocializar. Não sair um animal lá de dentro. A gente tem que ter um cuidado. Imagina nós, ou um filho nosso na cadeia, lá amontoado numa cela que ia para caber 30. A gente tem que ter o lado humano, o lado que Deus nos deu. A gente quer o melhor para o próximo. Porque é muito fácil a gente querer o mal para os outros. A gente tem esse desejo muito grande. Mas não, a gente tem que lutar contra os nossos impulsos. Mesmo que a pessoa tenha feito a pior, fazer com que ele seja alcançado e transformado socialmente e espiritualmente. Vocês estão lendo o que é aí? Tem uma pergunta aqui. Eita! De Jorge. Jorge? Com relação à defensoria pública, há algum precedente bíblico em que alguém tenha arcado com um ônus material advindo de um pecado alheio? Deus perdoa o pecado, porém a consequência permanece, e ela deve sobrecair apenas quem cometeu o pecado. Arcar
consequências, ou seja, com o custo da defesa de alguém. Bom, aí nós estamos entrando em outra seara, né, que diverge até um pouco da nossa questão, e é constitucional, né, a questão da Defensoria Pública, assim como outros órgãos públicos, hipossuficientes, entendeu? Se é questão de eu, você, todos nós, os impostos, sim, a sociedade brasileira paga e não tem o que se fazer. E aquilo, o pecado, ele é advindo da responsabilidade espiritual. Agora, quando da parte pública, terrena, ele é resolvido na parte terrena. No entanto que, quando você terrenamente mata alguém, você responde criminalmente na justiça do homem. Quando você mata alguém espiritualmente, vamos dizer assim, você responde isso no advento espiritual. No entrelaço. Uma passagem, né, que a gente vai dar conta de cada vida, né? De cada vida que a gente teve. Não se mistura muito. É muito interessante a pergunta dele, porque eu não entendi a pergunta dele. Tipo assim, como se fosse de uma reprovação porque a defesa de alguém, né, criminoso está sendo paga com dinheiro público, né? Mas aí se a gente colocar isso como uma questão, como uma briga, como uma opinião, um pouco complicado. Todos os serviços que são públicos são pagos com dinheiro público. E aí se a gente entrar nesse mérito, por que não tem só a área criminal? Tem todas as áreas, né? Tem familiar, tem civil, então tem a... Então se a gente colocar nesse parâmetro aí... E até nos grandes desastres, normalmente o MP, a Defensoria Pública, ela acaba atuando mesmo que os pares tenham seus advogados privados. Então, a verdade é o seguinte: bandido bom é bandido morto? Você ainda continua com essa opinião? Ou qual seria a sua opinião? Responde pra gente aí qual a sua opinião. Se você acha que bandido bom é bandido morto, ou você acha que o bandido ele tem o pleno direito da ampla defesa. Porque, na verdade, irmãos, nós somos cristãos e, por ser cristão, nós acreditamos que todo mundo tem direito a uma segunda chance. Uma aguinha aí para a doutora Daniele, por gentileza. Felipe falou que bandido bom é bandido recuperado. Exatamente. Eu tenho algumas visões. Ainda não tenho condições de fazer, mas eu tenho certeza absoluta que são sonhos que eu tenho e um dia Deus vai me dar condições de fazer. Nós temos que atuar. Estão lá, mas também temos que atuar em outras áreas para impedir que chegue lá nas vias de fato. Atuar numa boa educação. Eu tenho um projeto social na minha mente muito lindo que um dia eu vou colocar em prática. isso dá até um tema. O O que a igreja tem feito com os jovens no Brasil? Eu ia no final da minha frase falar. Ele sempre estraga minhas frases, ele é incrível, mano. É conexão aqui, cara. Incrível. Conexão. O Vitinho tá falando aí. Veja o que o Vitinho tá falando aí. Enquanto isso, eu quero chamar você para a sua realidade. O que você tem feito para ajudar a pessoa a não cometer crimes, não enveredar por caminhos errados, não enveredar por caminhos que levem ele a ser preso ou a necessidade que ele tenha de um advogado pago com o meu dinheiro dos meus impostos? O que nós temos feito para mudar a realidade disso, do nosso bairro, da nossa sociedade? Deixa eu falar aqui. Vitinho respondeu assim a pergunta do Jorge. Muito simples, Dani, vou tentar responder o Jorge. Como estamos fazendo um paralelo da justiça terrena com a justiça de Deus, é isso mesmo. Nós pagamos também pelo erro que acaba afetando todos. E engraçado, porque eu estava conversando isso com o Vitinho, porque às vezes o meu erro, o meu pecado, entendeu? Aquilo que eu fiz de errado acaba respingando em você, acaba respingando em alguém da minha família, entendeu?
Porque Deus ele faz isso. Exatamente. Deus ele faz exatamente isso. Ó, e foi exatamente o que fez com o filho de Davi. Por conta do seu erro, teu filho vai perecer. Deus precisava ter matado o filho de Davi? Deus poderia ter matado Davi, pô. Exatamente. Deus poderia ter matado Davi, mas... Isso foi até uma ilustração que a gente estava conversando exatamente sobre o Sacudo. Crack. Ele está prejudicando a vida dele. E na mente dele, ele só acha, o problema é meu, a vida é minha, eu estou destruindo a minha vida. Mas na verdade não. Na verdade ele está destruindo o pai, está destruindo a mãe, destruindo o irmão, está destruindo todo mundo ao seu redor por causa do ato dele. Por isso a gente, como sociedade, que as nossas ações, elas refletem para toda uma comunidade, para toda uma nação, no caso. Então, se alguém ruim, a gente acaba tendo um ônus, por que então a gente não vai fazer o bem para outra pessoa ter o bônus? Porque se ele cometer o crime, a gente vai ter que pagar pela justiça dele. E por que a gente não faz o bem para que essa pessoa não tenha contato com o crime e ainda assim ela consiga salvar também outra pessoa? Imagine, se eu consigo salvar 3 jovens, imagine cada jovem que eu salvei, cada um salvar 3. Olha só a corrente que vai dando. Não só tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo. De quando a gente faz o bem, ele se estende aos demais também. Não só o lado ruim. Vitinho colocou aqui, continuando. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entendo Jorge, concordo com ele. Penso que no Brasil deveria colocar os bandidos para trabalhar e pagar seus ônus. Essa questão, ela é... eu não queria tocar nesse assunto agora nesse momento. Mas essa questão é muito mais política do que jurídica. Porque fazer com que o preso ele trabalhe para poder pagar seus impostos, o Estado tem que investir em infraestrutura para poder dar condição para aquele preso trabalhar. Imagine. E o Estado não quer gastar do dinheiro. Não, imagine. É exatamente isso. Como é que eu vou botar um preso, né, para trabalhar, seja, vamos supor, na rua, né, para poder, que tem países que fazem isso, né, de consertar calçada, pintar muros que estão sendo pinchados, mas quando se faz isso, né, move toda uma estrutura, porque vai ter que botar mais policiais para poder ficar ali vigiando, tem que comprar mais materiais, seja de questões de segurança dos presos e tudo isso. E o que acontece é que o Estado não tem essa infraestrutura. O Estado não quer gastar com dinheiro, entendeu? Porque eles colocarem os presos, né, para poder trabalhar, para poder ajudar nessa questão, envolve dinheiro. E o Estado não quer gastar. E não só isso. Quando você, como eu falei, se você dá condições de se ressocializar com o estudo, imagina um curso técnico ou formado numa faculdade, com certeza ele não ia voltar para o crime. Ele vai querer seguir essa nova profissão. Só que os governos gostam do pobre, né? Que pobre dá dinheiro, filho. Vamos seguir isso daí que... Vai continuar sendo com dinheiro público, o gasto ia ter. Só que vai ter retorno. Só que é muito mais retorno técnico desse profissional. Vai acabar querendo retorno técnico, mas enfim, vamos seguir, que senão... Tem uma pergunta aqui do Henrique, que ele fala sobre o arrendamento do ladrão na cruz. Eu adoro essa passagem, porque... Eu adoro essa passagem, sabe, Fabiana? Porque todo mundo fala dessa questão. Bandido bom é bandido morto. E aí, eu já até fui criticada. E chegaram a falar assim pra mim, mas ele morreu. Beleza, mas ele morreu, mas ele foi salvo. Porque ele pediu perdão. Ele pediu desculpas, ele falou, Deus, me leva contigo. Não me deixa aqui não, me leva. E o que Jesus falou pra ele? Ainda hoje... Estará comigo no paraíso. Então assim... Desculpa, só tem um paralelo. Tem um esquerdo e um direito. Um pediu perdão, o outro não pediu, ficou zombando, foi pro inferno. A questão aqui não é ser bandido. A gente não pode afirmar que foi pro inferno. Não foi pro inferno, mas a gente... Pode afirmar que ele não foi pro paraíso. Ele não foi pro paraíso. Pro paraíso. No máximo em São Gonçalo, o paraíso ele foi, né? Então essa questão entre esse ladrão aí e Jesus,
né, é um bom exemplo, né, de bandido bom, bandido morto. Que realmente, Bom final. ele foi morto? Foi. Mas antes de ser morto, ele foi salvo. Nessa questão, o ideal mesmo é a gente ajudar a salvar vidas. Eu estava aqui, a gente estava entrando nesse enredo aí de política, de cada um fazer a sua parte, do governo, do Ministério Público, e me veio um pensamento. A gente está vivendo agora um momento em que as pessoas estão desempregadas, estão dentro de casa, não pode sair na rua, então estão consumindo muito mais alimento. A compra que foi feita para passar 30 dias já acabou. Tem um monte de pessoa dentro de casa passando necessidade. 15 dias. Vai mais rápido, você Ó, gasta o mais. desespero é tanto, a ansiedade é tanta que você foi botar 30, mas durou só 10 dias. Você come mais. Exatamente. Aí, olha o que veio o meu pensamento. Precisa um artista fazer uma live para eu doar para alimentar alguém. Por que eu não posso fazer isso aqui na minha comunidade, no meu bairro? Eu pegar alguma coisa sem precisar um artista me incentivar a fazer isso. Eu acho que o que está faltando é a gente fazer a nossa parte. A gente ser tocado e sensibilizado pelo que o outro está de fato passando. Pelo que o outro está de fato vivendo. Os grandes movimentos, qualquer um grande movimento começou numa esquina, começou numa casa. Ele não começou grande, ele se tornou grande. Então o nosso pequeno movimento pode se tornar grande para o nosso município, para o nosso bairro. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo agora conhece alguém na sua rua que já não tem mais o que comer. Eu tenho certeza que você na sua esquina, no seu bairro, você já sabe que tem alguém que está faltando. Eu queria te incentivar nessa hora a tirar alguma coisa de dentro do teu armário, dividir. Tem 1 quilo, tira meio. Tem 5 quilos, pega 2 quilos lá e abençoa a vida de alguém. Chega na casa de alguém e fala assim, ó, eu senti de vir aqui e te dar isso aqui. Só isso, não precisa nada. Não precisa tirar foto, não precisa fazer nada. É fazer a sua parte. O que a mão esquerda faz, a direita não sabe. E aí, não faz selfie não, tá? Fica feio demais, fica feio demais. Vitinho colocou aqui, só uma observação. A ideia do perdão para nós cristãos é fácil entender, mas para quem não é cristão é muito difícil, realmente. Só que nem sempre para quem é cristão entende também. Então, é exatamente aquele sentimento que você falou. O cara, quando ele foi subtraído, foi roubado, o sentimento que ele tem naquela hora é de vingança. Cara, eu queria que alguém pegasse esse cara ali na frente e fizesse. É exatamente isso que a gente... E a ideia que a gente está trazendo é de que não é bem assim. Exatamente. Né? Não é bem assim, existem outros meios para que ele possa pagar aquilo que ele fez. Não, se você tem condição, né? você liga para a polícia, apresenta as essa é a sua condição de fazer isso. Não é pegar, vou pegar ele na esquina. Não, tá fora. Não, mas eu entendi a pergunta do Vitinho no sentido de que realmente, para quem não tem Jesus no coração, né, é complicado você colocar na cabeça de uma pessoa que aquele cara que matou o irmão dele, a mãe dele, enfim, que tem direito à defesa. Mas nós, como cristão, também, às vezes, temos essa dificuldade. Ainda mais quem não é cristão. Fala, Alex, você não quer? Alex Oliveira botou aqui. Então é só aceitar Jesus? Não, o assunto aqui, a questão não é essa de só aceitar Jesus. Você quer aceitar? Mas se quiser, Vem! fica à vontade. A gente vira o puta aqui, Virgínia! A questão não é aceitar Jesus. A questão é, bandido bom é bandido morto? Ou será que o bandido tem amplo direito de defesa? Vou repetir mais uma vez. Quando o bandido é na casa dos outros, é fácil a gente falar, eu quero que ele morre. Mas quando é dentro da nossa casa, o pensamento é diferente. Na realidade, o que a gente está tentando trazer é uma reflexão de humanidade, de empatia, entendeu? De fazer com que as pessoas entendam que não é bem assim. Não é fazendo violência com violência que as coisas vão ser resolvidas, né? Não é dessa forma. Porque o que as pessoas querem, né? O que as pessoas têm em mente, daquela coisa de... É um pensamento até aristotélico, né? Dá cada um que é seu. Meu Deus, repete de novo aí. Aristóteles, gente. Aí vai ser...
pensamento aristotélico. Dá o que é devido, entendeu? Tem que extrapolar mesmo, dar a sentença, dar a pena na mesma medida do que o crime foi cometido, e é aquilo que a gente conversou, não é assim. Cada crime é estipulado na lei, tem uma pena, é de tanto a tanto. Um crime que é um pouco maior, tem tanto a tanto. Então eu não posso fazer com que uma pessoa que agrediu fisicamente, né, que é o artigo 129, que é a lesão corporal, que tem a pena de 6 meses a 1 ano, né, a 2 anos, não me recordo agora, tem que ler aqui, fazer com que ela tenha uma pena de 10 anos. Não tem um equilíbrio, não, sabe? Não é razoável, né? Então, o direito, ele trabalha na razoabilidade, o que é razoável, entendeu? O que tem que ser feito, o que tem que ser estudado, o que está aqui nesse artigo, o que tem que ser estipulado para aquela pessoa, para ganhar aquela pena, entendeu? É dessa forma. A gente pode ter uma justiça que segue a lei, basicamente, vamos dizer assim. Bandido morto, não. Eu quero que ele seja julgado com um julgamento justo. Acredito esse, então, que tem que ser o nosso sentimento. Que ele tem que ser julgado, mas um julgamento justo. Não morto não. Ele seja julgado com um julgamento justo. Que ele cumpra a sua pena e saia de lá ressocializado. Acho que esse é o sentimento? A gente quer que todo mundo tem o direito de ser julgado da melhor maneira possível, independente do que ele tenha cometido. Porque se a gente for aqui começar a classificar o crime, aí perde muito o sentido do que a gente está querendo dizer. Entendeu? O que a gente está querendo dizer é o seguinte: a gente precisa ter uma reflexão diferente. Porque esse pensamento de bandido bom é bandido morto já está mais do que ultrapassado, meu irmão. Já está mais do que ultrapassado. Nós conhecemos diversas pessoas que teve envolvimento com crime, já foram bandidos e que hoje estão aí pregando o evangelho e salvando vidas. Temos outros aí que não estão pregando o evangelho, não são cristãos, mas estão trabalhando. Duro. Arrependido do que fez. Sim, teve mudança na vida dele. Muitos abriram ONGs e tem outros que entraram, saíram e continua da mesma maneira. Isso vai ter em todas as áreas. Tem as pessoas que mudam, tem as pessoas que continuam fazendo e tem as pessoas que estão preparadas para mudar. O que a gente precisa entender é que na nossa mente precisa mudar. Nós precisamos tratar as coisas como um todo. Enquanto é na casa dos outros, é fácil julgar. Mas quando é dentro da nossa casa, que as coisas ficam mais difíceis. Falar nisso, já deu a hora? Já. É bom que já está finalizando já. Então estamos finalizando. Perguntas agora não... Já não cabe mais. Não cabe mais, não tem cabimento. Então, gente, não sei se foi muito esclarecedor para vocês. Se vocês desejam que a gente aborde outro assunto, deixa nos comentários aí e a gente vai entrar em outros assuntos. Nós não vamos entrar em assunto político, de política. Cada um tem a sua visão e cada um guarde a sua visão para si, tá? A nossa visão aqui é tirar uma reflexão. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ter uma mente... mente de Cristo. De Cristo. Exatamente, isso. de Cristo. Uma mente que você vai analisar as coisas de maneira diferente. Não tem uma palavra no Antigo Testamento que é olho por olho e dente por dente. Não é isso? Sim. É muito difícil essa palavra, né? Se a gente recebesse tudo aquilo que a gente dá, eu acho que... Alex falou, a gente fala muito de segunda chance, mas nem todo mundo tem essa segunda chance. Eu acredito que essa questão de nem todos têm a segunda chance, a questão da segunda chance, eu acho que é uma questão bem complicada, porque quando a gente fala de segunda chance, a gente outro, né, como ele precisando ser tratado como uma pessoa que merece segunda chance para ser restaurado, para ter mudança, mas a questão de nem todos terem essa segunda chance,
aí já parte uma outra seara. Por quê? Porque o cara morreu, Não. e aí ele não teve uma segunda chance, porque ele teve uma segunda chance e foi lá e cometeu de novo, e aí não vai ter uma terceira. Então é bem complicado, é muito relativo, né? Eu acho que todo, independentemente do que fez, do que cometeu, né? Porque Deus, ele perdoa. Eu acho que segundas, terceiras, quartas, quintas chances, entendeu? Eu acho que só Deus conhece cada um no seu íntimo, né? E quem somos nós para julgar? A gente humano, na nossa posição de humano, que a gente acha que a pessoa só deve ter a segunda chance. E nós, como cristãos, quantas vezes a gente dobra nosso joelho, a gente chora, a gente se arrepende. Eu nem sei quantas chances Deus já me deu. Se eu colocar no papel e colocar isso como um parâmetro, vou pro inferno. Tchau, gente, tô indo. Stephanie falou aqui no próximo tema, o aborto. Vamos analisar. Vamos analisar. Deixa eu falar uma coisa aqui para encerrar. Já passamos até do tempo que a gente programamos aqui e tudo mais. Eu ainda não me sinto confortável. Para contar testemunho da minha vida. Não me sinto confortável para isso e nem contar a história que de fato eu vivi. Mas preste bem atenção. Um dia eu vou sentir a vontade de contar isso e você vai entender o porquê que eu estou falando que todo mundo precisa ter uma segunda oportunidade. Hoje você me conhece, gosta muito de mim, mas talvez se me conhecesse em outro tempo não ia gostar de mim. Então... Stephanie, é polêmico, hein? Polêmico. Então, escuta isso. Vai estar no canal. Vai estar no canal. E também vai estar no Instagram de Daniele Coutinho. Escuta, você que precisa de uma assessoria, consultoria jurídica criminal, doutora Daniele. Irmãos, entre em contato com essa mulher, você que está fazendo direito, procura ela, entre em contato com ela, vai ser muito esclarecedor para você. Olha, essa semana mudou muita coisa que eu pensava, foi mudado por conta de conversar um pouco com ela e aprender um pouquinho do que ela aprendeu para nos ensinar, tá? Eu queria agradecer você que ficou até agora aí, queria agradecer você que deixou seus comentários, queria pedir perdão se não podemos responder tudo que é comentário, até porque o tema central é e muitos comentários divergem daquilo que a gente tinha programado aqui. Em outra live nós vamos discutir outras coisas, mas eu queria agradecer você que ficou conosco até agora. Doutora Daniele aí. Agradecer né, agradecer as perguntas, né, que foram algumas pertinentes, outras nem tanto, mas não deixar ninguém no vácuo, né? E é isso. Todo mundo tem direito à defesa, porque nós somos sujeitos de direitos, nós somos todos iguais perante a lei e perante a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas, né não? E é isso. O produtor. Queria deixar que a gente sempre tem que procurar um ponto que a gente una a visão. Eu penso isso, penso aquilo, mas qual que é o equilíbrio? A não pender para um lado e nem para o outro, sempre o equilíbrio. Que assim a gente consegue alcançar melhor a inteligência, melhor sabedoria. Só pegando um gancho aí no que você falou, eu costumo muito dizer, eu tenho muito meu posicionamento político, né? E tenho os meus posicionamentos, as minhas ideologias e acredito em algumas coisas. São diferentes das suas, de algumas pessoas. Mas eu acho que a gente, como cristão, a nossa base, ela não deve ser nem de direita e nem de esquerda, ela tem que ser do centro da vontade de Deus, daquilo que a palavra de Deus diz, né? E que a gente tem que fazer aquilo que é o correto, né? Porque nem tudo o que a minha posição política prega é instituído na palavra de Deus, né? E muitas das coisas eu, de fato, não concordo. Não é bem por aí, não é assim, porque a palavra de Deus diz outra coisa. Então, quando você consegue ter um posicionamento, seja ideológico ou político, mas consegue ter essa separação do que é Deus, do que Deus precisa fazer e do que Deus faz, você consegue entender essa supremacia da vida. E a gente consegue isso ouvindo, tendo a humildade de
ouvir o contraditório, não só aquilo que o pensa acredita, porque isso nos enriquece e nos faz aproximar mais de Deus e mais do ser humano. O interessante é que Daniel falou sobre posições. Eu acho que nesse momento é bem pertinente falar que nós devemos respeitar a opinião das outras pessoas. Bem que a gente está vivendo um clima de guerra, mano. Um bota uma coisa, outro já vai guerreando com outra coisa, mas isso fica para outro debate, né? Vamos encerrar? Não, mas é importante falar isso mesmo, que equilíbrio. Ouvir o contraditório, ouvir o que eu quero ouvir é muito fácil. Mas vamos ouvir o contraditório para a gente crescer. A gente só cresce ouvindo, não é só falando, não. Se na próxima live você quiser que o Wallace entre como bandido da história, é só botar um óculos preto ali. Cordãozão já tem, cordãozão. Que isso, rapaz. Tem alguém chorando nesse momento. Mas ainda bem que tem uma irmã aqui para defender. E enche no comentário aí. Próximos temas. Stephanie já falou de aborto, a gente pode ver. Coloca aí, que a gente pode falar aí A gente vai analisar tudo aí, escolher um tema bem legal. Vai colocando aí que a gente vai live aí, tá bom, meu irmão? Então, esse vídeo vai estar no canal e também no Instagram de Daniele. Se você precisar de um produtor para produzir os seus vídeos, W Wallace do Rosário, esse é o cara, certo? Só que ele tem os compromissos dele comigo, você vai ter que encontrar um horário para você. Então nós vamos encerrar agora, porque o cachorro quente já chegou. E vem comigo, vem!